Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então aos judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Amém. Uma pequena meditação. Nós ouvimos a promessa que Deus fez a Abraão na primeira leitura, como também a aliança que Deus fez com Abraão. Deus, em nome da aliança que propôs, fez uma promessa para Abraão. E em nome da promessa e em nome da aliança que Deus propôs com Abraão, Abraão saiu da sua terra, deixou tudo e obedeceu a Deus. E foi na direção que Deus havia mandado. E aí, por demorar, digamos assim, acontecer a promessa que Deus havia feito, Abraão, no percurso da caminhada, dá uma fracassada, vamos dizer assim. Mas Deus garantiu que o que ele estava prometendo iria se cumprir. Iria se cumprir. E se cumpriu. Abraão viu cumprir, tanto viu que, como sinal desta realização do que Deus havia prometido, ele muda de nome. Ele passa a chamar-se, quando Deus o chamou, ele era Abrão. Como sinal de que aquilo que Deus havia proposto para ele iria acontecer, ele passa a chamar Abraão. De Abrão para Abraão, como sinal de que aquilo que Deus havia prometido iria acontecer. E aí, qual que é a beleza disso tudo? E a certeza de que a promessa de Deus se cumpriu? É o que está no Evangelho. Que Jesus é o cumprimento da promessa. Em Jesus, Deus cumpriu todas as promessas que fez no Antigo Testamento e estabeleceu de forma definitiva a aliança que propôs a Abraão. Jesus é o cumprimento, a realização da promessa. Por isso o texto que nós ouvimos do Evangelho, que nós estamos já há 2 semanas meditando o texto do Evangelho de João, traz esta realidade, onde Jesus se afirma como sendo filho de Deus, né,
e como sendo aquele pelo qual Deus realizou a promessa feita a Abraão. E por isso Jesus é rejeitado, por isso Jesus é criticado, por isso Jesus não é aceito, por isso Jesus é ridicularizado perante os judeus. Porque o Senhor Jesus se apresenta, né, como Deus, e se apresenta, né, como sendo mais do que Abraão. Quando eles contestam, né, Jesus diz assim: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Eles perguntam. Jesus responde: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É bastante significativo esta expressão na boca de Jesus, porque nos remete à promessa que Deus fez a Moisés. Deus se revela a Moisés quando Moisés pergunta, lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Deus chama Moisés para ir até o Egito libertar o povo que lá estava escravo. Moisés pergunta: se perguntarem o seu nome, o que eu direi? E Deus diz: aquele que me enviou até vós. E aí no Evangelho de João aparece várias passagens que Jesus se apresenta dizendo: eu sou. Este eu sou de Jesus, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, revela que Jesus é Deus. E ao mesmo tempo revela que em Jesus as promessas que foram feitas no Antigo Testamento estão se cumprindo. Por isso é tão difícil para os judeus e para as autoridades religiosas do tempo de Jesus aceitarem o projeto de Jesus. Porque aceitar o projeto de Jesus significa também acreditar que Jesus era Deus. E professar a fé na divindade de Jesus era uma realidade desconcertante. Por isso Jesus é rejeitado, por isso Jesus é criticado, por isso chamam Jesus até de demônio. Por quê? Porque Jesus, dizendo que ele é Deus, perante o pensamento dos judeus, ele estava blasfemando. E aí, por estar blasfemando, eles diziam que não merecia, que ele não era o Messias e que não merecia que seguissem aquilo que ele falava. Então eles rejeitam, eles não querem ouvir o que Jesus está falando. Né? Por quê? Porque tem o coração endurecido. E aí Jesus revela que ele é Deus, e não só que ele é Deus, mas que o que ele faz está em profunda sintonia com o Pai. Que ele está unido ao Pai, e ele faz aquilo que o Pai determinou que ele fizesse. Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso. Se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso. E aí o texto completa: como vós. Então vejam que coisa extraordinária. Jesus se afirma como Deus. Ele é. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele se afirma como Deus. Ele diz que a sua obra é também a obra do Pai. Ele faz tudo aquilo que o Pai designou que ele fizesse. Ele está profundamente unido ao Pai. E ainda chama os seus interlocutores, os mestres e doutores da lei, de mentirosos. Então, se ele dissesse que eu não o conheço, seria um mentiroso, como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Quando ele diz eu o conheço e guardo a sua palavra, ele está dizendo que aqueles que estão questionando e contestando o que ele está dizendo e que não querem acreditar que ele é Deus, não escutam a palavra de Deus.
Porque se escutassem a palavra de Deus, acreditariam que Jesus é Deus e é o Messias. E aí nós atualizamos isso para nós e fazemos essa pergunta: e nós? Será que nós acreditamos em Jesus, conforme Jesus no Evangelho nos propõe? Ou será que, como os judeus do tempo de Jesus, a gente vive procurando desculpa, para não firmar a nossa fé em Jesus? Porque firmar a nossa fé em Jesus nos compromete. Nos compromete. Por quê? Porque nós temos que viver segundo aquilo que ele ensinou. E viver segundo aquilo que ele ensinou é caminhar contra a maré, é caminhar contra os pensamentos do mundo, é seguir numa direção contrária, porque o mundo não quer. Porque o mundo não quer. Então é preciso que a gente escute atentamente a palavra de Jesus, e que a palavra de Jesus penetre profundamente o nosso coração e transforme a nossa vida, e nos leve, a aderir ao projeto de Jesus, e acreditar que ele é Deus, e que se revelou como Deus e que veio para nos salvar, e que nós, nesse tempo de Quaresma, que já está chegando ao final, no início da Semana Santa, nós contemplaremos o mistério da salvação, que Jesus veio manifestar, como sinal da realização da promessa que Deus fez aos nossos pais, aos nossos antepassados. Professemos com sinceridade a nossa fé em Jesus, deixemos que sua palavra transforme o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.